Olá, eu sou Mari Cantarelli, estamos aqui no Maxi Mídia, evento realizado pelo Meio e Mensagem, continuando os nossos papos com as principais lideranças do mercado anunciante e publicitário. E eu estou com ela, Vivi Maurman, que é vice-presidente de mídia do Grupo Dentsu. Olá. Vivi, bem-vinda ao nosso papo. Obrigada, Mari, muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Vivi, vou começar te perguntando um pouco sobre o panorama agora, né, do mercado de mídia. Eu acho que a Dentsu tornou-se aí uma agência muito especializada na parte de mídia, muito focada em mídia. Então, eu imagino também o peso do teu papel, né, dentro da operação. Então, queria um pouco de percepções gerais, assim, né, já que a gente tem discutido temas aqui que são tão relevantes. Como é que uma agência que é tão técnica, né, e tão focada na mídia tem visto aí o contexto que a gente está agora na publicidade e na comunicação? É muito desafiador, né, o momento que a gente está vivenciando, porque a mídia sempre teve um papel importante, fundamental no processo, mas agora cada vez mais a transformação que tem acontecido, né, no mercado como um todo, não só de publicidade como marketing, comunicação, é muito pautado em resultado, né? Cada vez mais, porque foi-se o tempo que o dinheiro estava ali à disposição das marcas. Hoje, cada vez mais, você tem que provar, entregar resultado. E a mídia tem esse papel, né? Junto com toda a parte de BI, Insights, que acho que a mídia não vive sem, né, essa outra parte. Que lá a gente até separa as lideranças, mas a gente dupla muito junto com a parte de Data Insights, porque a gente precisa mostrar o resultado de fato, né? Então, a transformação, ela é bizarra, né? Então, todo dia você dorme devendo, porque sempre tem uma novidade, tem um player novo, uma tecnologia nova, só que muito relevante, né? Porque o business tem que ser entregue, o ROI, o ROAS, enfim, o que seja. A gente tem um papel mais importante hoje. A mídia é mais ouvida, não tem mais aqueles 5 minutos no final, né, como era antigamente, né, que a gente só ficava com o finalzinho. Agora, muitas vezes, começa pela mídia, né? Então... Total, virou um braço muito mais estratégico, que precisa de muito mais explicação, né? Agora, tá difícil também de acompanhar um pouco as mudanças e, principalmente, o tanto de players, né, que você tem para conversar, para atender. Uma das coisas que a gente estava até conversando um pouco em off é a parte de liderança, de formação de time. E acho também que os veículos também têm tido dificuldade de acessar os mídias. Sim. É muita gente para você falar, é muita transformação acontecendo. Tá difícil de entender tudo que tem de solução? Tá muito difícil porque eu costumo falar que brota do chão, é tipo gremlins que se multiplicam. E muitas vezes é difícil até para o próprio time conseguir diferenciar o que tem em um e não tem no outro, né? Assim, nos players, principalmente, porque às vezes de manhã vai um, fala que é o melhor do mundo em alguma coisa, à tarde vai o outro, fala exatamente a mesma coisa. Então, é muito complexo, porque tem muitas frentes, e a gente tem tentado dar uma selecionada um pouco mais, porque não dá para testar todos. A gente tem que fazer escolhas, porque senão não é produtivo para o próprio time. Porque se a gente for atender todas as pessoas, e é difícil mesmo, eu sei que deve ter muita gente que fica me odiando porque não responde o e-mail, enfim, mas ou você faz isso ou você trabalha, né? E hoje cada vez mais faz parte do trabalho, sem dúvida. Mas tem que ter uma seleção um pouco melhor também. E o time, às vezes, não está preparado para isso também, né? Qual que tem sido o critério, assim? Quando você vai conhecer algo novo, você fala mais com outros mídias do mercado, tipo, gente, quem que é legal, quem que é bom disso, e tenta, tipo, ganhar um pouco de tempo, né, para selecionar. Eu te falo porque já estive desse lado, sim, nessa cadeira, assim. Tem hora que você fala, cara, primeiro eu tenho o problema, depois eu vou atrás da solução. Porque não dá mais pra gente ter um portfólio de coisas e falar, tá, agora deixa eu ver. Eu acho que a gente tem indo bem mais, entendendo quais são as questões, os problemas dos nossos clientes, que é o fundamental. E aí sim a gente vai mapear quem vai nos ajudar nessa questão. E a gente gosta muito, como agência, por ser um grupo muito focado em mídia também, de testar.
de trazer tecnologias, a gente tem usado bastante inteligência artificial hoje, com players de inteligência artificial, só que também, por um outro lado, a Dentsu tem um perfil muito low profile. A gente, para divulgar alguma coisa que a gente está fazendo, tem que estar muito testado, certo do que a gente está fazendo e ter muito cuidado com tudo que a gente faz. Então, a gente demora um pouco, às vezes, para soltar notícias do que está acontecendo, mas é porque a gente está testando, está vendo. Então, tem muita coisa que vai sair, inclusive, em breve. Aí, a gente está fazendo já todo o release, enfim, de algumas coisas que a gente está testando, que é o primeiro no Brasil, que é a primeira coisa que ninguém fez ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente conversa com outras agências, com outros parceiros, a gente também busca muito de fora o que tem de inovação e trazer para ser pioneiro também em frentes. Porque, às vezes, a solução não está aqui ainda. Né? A gente tem que criar soluções. E é difícil, né? Porque você tem que testar, você tem que ver se o modelo fica de pé, se aquilo faz sentido, se tem um resultado real para o cliente. Ainda mais agora em otimizações, né? Porque a inteligência artificial está aí para ajudar a gente a entregar mais resultado. Mas será que para um cliente funciona igual que para o outro? Porque um é mais performance, o outro é mais awareness, o outro é mais isso, o outro é mais aquilo. Então, não existe uma fórmula única para cada um deles. E a gente tem perfis muito distintos de clientes. Muito. Um não tem nada a ver com o outro, né? Mesmo sendo muitos clientes de mídia apenas. A gente tem muitos clientes que são só de mídia, né? Que não tem a criação envolvida. Então, mas são naturezas e categorias muito distintas. Então, a gente testa, a gente vai atrás. Então, falar, tá, a gente precisa solucionar tal problema. Então, a gente vai no mercado. Quais são os players que tem disso? A gente chama. Tá, mas o que você diferencia do outro? Ah, você é um intermediário ou você realmente tem essa tecnologia? Então, a gente está fazendo um pouco de filtro para também não onerar no custo, né? Porque, às vezes, você tem um intermediário ali, então você paga para um, mas paga para o outro, paga para o outro, paga para o outro, e depois o seu CPM, enfim, já está completamente diferente. Então, dá muito trabalho, mas é mais efetivo, às vezes, também, né? Vivi, você falou que vocês têm usado inteligência artificial como uma forma aí de otimizar o trabalho de vocês e de buscar algumas soluções. Como isso está sendo feito na prática? Vocês têm uma solução ad hoc, assim, que vocês pegam demandas e desenvolvem? Ou são parceiros? Ou vocês têm soluções internas? A gente tem de tudo um pouco. A gente tem desde parcerias, que a gente tem uma frente fechada, né, de inteligência artificial. Então, a gente coloca... desde uma coisa básica, que é o Copilot da vida, né, do Microsoft, que é logado, então você pode fazer perguntas mais sensíveis, ali, né, de colocar dados mais sensíveis, porque nunca a gente vai usar uma ferramenta aberta para poder colocar um dado de cliente, enfim. Desde coisas mais simples para resolver, desde um e-mail, porque isso facilita a nossa vida, ainda mais quem tem muito e-mail ali para ler. Você pede para ele já fazer um resumo, não sei o que responder, então já facilita. Mas na mídia, especificamente mesmo, a gente tem usado muito junto com a parte de insights, para ajudar, uma coisa que, assim, para otimizar o tempo, né? Então, claro que tem um humano ali para poder ver e fazer toda a questão em cima disso, mas tem um processo tático, né, que facilita muito a nossa vida, né? E a gente tem buscado mesmo soluções. A gente cria muita coisa. A gente tem um hub de dados. A gente tem mais de 150 pessoas dentro da agência só de tecnologia e dados, né? A gente tem um hub lá em Porto Alegre, que é meio offshore para o mundo, assim, trabalha muito com os Estados Unidos, mas a gente desenvolve muita inteligência artificial, né? E a gente também, com o nosso time aqui, né, de São Paulo, a gente busca soluções, né, de como otimizar. Então, hoje, muito do que a gente tem com os clientes, como a gente tem central de mídia, enfim, coisas assim, é tudo automatizado, 100% automatizado. Então, para minimizar erros, porque a gente sabe que na área de mídia, um zero a mais, uma coisa acabou, né? E a nossa vida é esse medo de todos os dias, né? De todo mundo dormir tranquilo, de não ter um erro. Mas para otimizar mesmo, para que a gente tenha tempo de qualidade de pensamento, né? A gente tem que saber fazer as perguntas, né? Hoje os prompts estão aí, a gente tem que fazer as perguntas certas, né? Para a inteligência artificial, né? Vivi, a gente recebeu aqui uma pergunta da audiência. O pessoal tá lá fora no nosso totem e eles vão mudando a cor do nosso cenário, mandam perguntas e você recebeu uma aqui.
Então eu vou ler para você. É o seguinte: Vivi, como você enxerga o papel da criatividade na construção de valor de marca em um contexto cada vez mais orientado para dados? Excelente pergunta, porque acho que a criatividade está em qualquer disciplina, né? Ela não está na criação, necessariamente. E hoje a mídia tem que ser muito criativa, até para a gente conseguir trazer relevância, né? Você trazer tempo de atenção. Então a gente tem que buscar soluções que sejam tanto chamativas e incrivelmente criativas, mas que tragam resultado. Porque não adianta ser uma coisa muito legal. A gente fala as legalzices, que legalzice sempre é muito legal, pelo nome, mas tem que dar resultado, né? Então, e trazer também hoje um dos nossos objetivos como, né, capability, né, que a gente chama, é trazer prêmio também. Trazer prêmio de inovação em mídia, trazer prêmio... porque o mídia não nasceu com essa cabeça de formar cases. Mas a gente tem que pensar nisso. O que isso vai gerar um resultado incrível para o cliente. Resultado incrível não é só ganhar, às vezes, um leão, que é incrível. Inclusive, a gente ganhou junto agora com o de Heineken, junto com a Publicis, com a Le Pub, na verdade, né? Um leão, né, de ouro em Cannes, em mídia. Parabéns. Foi incrível, porque foi tudo junto. Foi junto com eles, mas foi muito a equipe de mídia, né, que a gente trabalha com Heineken, junto para gerar isso. Então, assim, agora da onde vem, como foi, tem que estar intrínseco, né? A gente tem que pensar criativamente. Porque hoje, para você, não adianta só entregar resultado ROI, né? Também é importante, mas você tem que ser relevante. Né? A gente fala todo dia. Quantas vezes você lembra de algum anúncio que você viu hoje no seu feed? Né? Já está acabando o dia e quanto, de fato, te marcou? Né? A criação é fundamental, mas está na posição certa, com o formato certo, na hora certa. Tudo isso também, hoje, não vive mais sem dados. A gente tem que analisar tudo. E a criação tem que estar também a favor disso. Não é mais aquela coisa de que a criação vai lá, pensa no 30 segundos. Infelizmente, não é mais só isso. Né? Tem que estar no conteúdo, tem que estar no... É uma mistura, né? A gente tem que estar muito perto, trabalhar muito em conjunto. Não sei se eu respondi, mas eu penso um pouco disso, assim. Super. Todos temos que ser criativos, né? Exato. A criação tem que ser mais criativa agora, porque também não dá mais para fazer filme como se fazia, não dá mais para fazer post como se faz, nada, né? Não, e hoje você bota na inteligência artificial, tem um monte de comercial sendo 100%, por isso você tem que saber direcionar, né? A criação está muito em cima disso, mas não necessariamente em fazer, né? Vivi, algum case ou alguma coisa que você poderia contar, assim, desse trabalho de inovação em mídia ou de aplicação de tecnologia que vocês fazem para os clientes? Você falou que vocês têm centrais de mídia, a gente sabe que GM é um cliente importante também, né, que fez muita história com vocês em relação a isso. Heineken também acho que é um cliente importante de vocês de mídia. O que você destacaria, assim, como trabalho, não sei se inovador ou diferente, mas algo que você tem orgulho, assim, de destacar? A gente, com o GM especificamente, a gente trabalha com os dealers, né? Então, a gente trabalha com mais de 400 concessionários no Brasil todo. Então, é uma operação bizarra. Então, a gente já opera através de otimizações e inteligência artificial há bastante tempo. Porque imagina você ter mais de 400 linhas no Google de Search e você tem que saber como é que você não canibaliza um do outro, né? Então, a gente tem uma frente já muito forte junto com o BI há bastante tempo. E agora a gente incorporou toda a operação da América Latina, exceto o México, né? A gente faz daqui do Brasil para os outros países também. Então a gente está uma operação muito grande operando essa frente de dealers com a Chevrolet. Mas com o Heineken a gente tem uma frente, a gente trabalha todas as marcas, né? A gente tem 14 marcas da Heineken, então a gente trabalha o portfólio inteiro. Então, a gente busca sempre soluções, tal, mas tem muitos guides globais. Então, tem algumas travas em alguns momentos. A gente não tem tanta liberdade como, por exemplo, um cliente que a gente tem trabalhado bastante, e é o case que a gente vai soltar recentemente, o próximo, né, agora, é com o Sky. Porque Sky tem liberdade da gente buscar otimizações e soluções, desde que eu entregue o resultado de venda que ele precisa. Então, a gente tem modelos muito distintos, né? Então, a gente está testando dentro de um cenário até de provocar um global,
né, que é no caso dos clientes globais, ou um cliente como a Sky, que tem um desafio gigante de uma transformação do mercado gigante, né, do mundo de streaming junto com de pay TV, enfim, é uma coisa muito complexa, você tem, né, frentes ali dentro, e a gente está tendo a oportunidade de otimizar muito o investimento usando a inteligência artificial. Então, tem sido muito... Esse é o... Assim, a gente vai dando spoiler, mas né? O case que a gente vai soltar em breve. Vocês usam para ajudar a tomar algumas decisões, para eliminar não, para poder ajudar realmente otimizar a ferramenta. Para operar a ferramenta. Para operar a ferramenta. Maravilhoso. Para otimizar o investimento mesmo, baixar o custo do lead, para poder entregar mais assertivamente, né? Então, a gente tem testado vários formatos para buscar, quando a gente fala em relação a lead, né, para vendas, para transformar isso, mais performance mesmo. E é um pouco mais desafiador quando você fala em campanhas de marca, porque são outros critérios. Por isso que a gente está testando modelos diferentes, com parceiros diferentes, inclusive, para poder ter um retorno mais, não só tático, como estratégico, né? Então, cada um tem um modelo. A gente fala que lá realmente é a moda do freguês, sabe? Assim, tem para qualquer tipo. E cada vez mais precisa Exatamente. ser, né? Esse tipo de fornecedor e de oferta que a gente procura. Exato. Por último, antes da gente encerrar, a gente estava conversando um pouquinho sobre a dificuldade ou na verdade, os desafios dos veículos de comunicação. Como é que você vê, assim, como é que a gente faz agora para conseguir ser realmente relevante para as agências e para os anunciantes, dado que, né, a gente estava falando, você tem muito player, muita novidade. Sim. E dificuldade, às vezes, a mesma coisa, um pouco assim, a mesma dificuldade que as marcas têm de chamar a atenção do consumidor no feed, que você colocou agora, às vezes é um pouco a dificuldade que os veículos estão tendo de tempo de atenção. Exato. Qual que seria a tua leitura sobre isso? Onde está a solução para essa história? Eu acho que os veículos, cada vez mais, têm que ter essa flexibilidade de estar onde o consumidor está. Não é só uma plataforma ou assim pegar o mesmo conteúdo e aplicar tal. É pensado para aquele canal mesmo, né? A gente vê exemplos do que está acontecendo aqui no Max Media. Veículos super tradicionais tendo que se reinventar, trazendo modelos diferenciados também por uma concorrência agressiva, que cada vez mais players novos vindo com investimentos, né, com projetos de investimento altíssimo, cada vez mais, né? Então, a gente brinca na agência que está um grande surto, né? Porque cada vez mais parceiros e com cotas de investimento milionárias, mas também parceiros muito estratégicos menores, que são de conteúdo, que são muito relevantes. Então, eu acho que tem espaço para quase todos. Porque falar todos, eu vou estar sendo... É mentira, porque a gente está tendo que fazer escolhas também. Escolher parceiros que a gente não assim, você vai ter que concentrar a energia, porque não tem equipe suficiente para falar com o mercado todo. Então, assim, agradar a todos a gente nunca vai, né? E a gente tem que ser estratégico nesse sentido. De falar, olha, o seu veículo é importante, é relevante, mas nesse momento, para essa campanha, não faz sentido. Desde que você tenha também uma entrega hoje 360, porque cada vez mais é sobre isso, né? Tem vários exemplos disso. Pessoas que não acompanham alguns programas quando eles acontecem. Acompanham pelos feed das pessoas, né? A gente sabe que tem históricos gigantescos acontecendo no momento, inclusive. Então, você tem que fazer parte da conversa, né? E você tem que estar ali, você tem que estar na rede social, você tem que estar no rádio, você tem que estar sabe, no streaming, você tem que estar onde estiver, né? Porque hoje o consumidor não entende, não consegue diferenciar o que é CTV, com o que é Pay TV, com o que é TV, com o que tudo está lá, está no seu celular, é conteúdo. Se for relevante, tudo bem. Então a gente tem que, claro, aí você tem que entregar. Essa é a dificuldade do mídia hoje, é colocar todo mundo na mesma base. Eu comparo como? Em CPM, eu comparo em impressão, comparo os TRP, eu comparo... As métricas ainda dificultam. Porque, às vezes, mas a audiência é muito baixa, mas a afinidade é alta. Tá, mas e aí, como é que você coloca todo mundo? Como é que você põe todo mundo? Mas eu compro por
qual métrica? E como a equipe cada vez mais... Né? Não, mas eu preciso que você compare banana com maçã. Não, mas não tem comparação, não importa. Exato, não tem. Você precisa. E hoje, pelo menos assim, está cada vez mais evoluindo para que os institutos de pesquisa, né, estejam cada vez com mais integração, que a gente consiga olhar mais cross-plataformas, mas é muito desafiador. Todo dia a gente está devendo alguma informação, e não existe uma regra, né? Porque cada agência interpreta de um jeito ainda, cada player do mercado mostra de acordo com o que te interessa, porque tudo é verdade desde o ângulo que você olha. Né? Aquele número, você vai chegar, né, vai no da número. Tua capacidade argumentativa e poder de convencimento, às vezes mais do que conhecimento técnico. Você faz um recorte que você é o melhor naquele target específico. Então, mentira, não é. Então, é isso. Então, você tem que ficar muito atento também a isso. Porque, senão, todo mundo é melhor em tudo e é incrível em tudo e não dá. O dinheiro... Cada vez mais o desafio é fazer mais com uma inflação de mídia acontecendo bizarra, né? Esse ano foi uma inflação bem significativa em vários players, né? A gente tem estudos que dizem que ano que vem vai ser um ano bem desafiador também. E aí, ano de eleição sempre é difícil, ano com Copa, ano com tudo. Então, assim, a gente já sabe que vai ser um ano complexo, difícil, que a gente já está olhando para 26, né? Esse ano, meu Deus, a sobrevivência, né? Faltam 10 semanas para o Natal, né? Então, assim, falta. Essa realidade é verdade, faltam 10 semanas. Então, a gente já está trabalhando no esquema de como que a gente sobrevive esse ano ainda e já olhando quais são os principais parceiros que vão estar com a gente aí nos nossos clientes para o próximo ano, né? Vivi, adorei a nossa conversa. Obrigada. Alguma coisa eu não te perguntei e você gostaria que eu tivesse te perguntado? Não, acho que passamos pelos temas que estão, assim, no momento. A mídia sempre vai ser questionada, por que não está atendendo, por que não falou, porque não tá, assim, e ainda bem, né, que o mercado desafia. E a gente tem que estar ali disponível também. Mas em alguns casos a gente fala, gente, desculpa, realmente, se você me mandou um e-mail, eu não respondi, desculpa, eu já falo, porque eu sempre vou ter, desde já, eu sempre vou ter 3.000, 2.000 e-mails sem ler, e já sei que não vou ler, porque não dá. O bom né? É que depois que você tem uma caixa de tipo uns 2.000, 3.000 e-mails sem ler, e você vê que não morreu ninguém, você fala, gente... Exato. Sabe, mal para a humanidade também eu não estou fazendo. Também não foi, ninguém morreu. A gente vai crescendo na carreira e vai sempre tentando ler e-mail. Quando você vê que passou de 1.500, você fala, não morreu ninguém. Não dá. Tá tudo bem. Vai dar um jeito de me achar, né? Tem o WhatsApp da vida, se for tem importante, notícia, se for vai brotar aqui na minha frente. Vai aparecer e tal. E assim, aquela... Precisa poder, sabe, ter vida, né? Porque eu ficava muito estressada com essa coisa. Agora eu já desencanei. Falei, olha... Se quiser me achar, o WhatsApp está aí para isso. Eu sei que às vezes demora um pouco, mas pelo menos eu consigo... Funciona um pouco melhor no Teams e tal. Mas é difícil, porque... E eu sei que não é porque eu não gosto da pessoa, porque daí tem gente que vai, você não me atendeu. Eu gostaria muito, mas... Olha, hoje eu vou voltar para agências e vai ser mais 500 lá. Então, a gente sai um pouco também... São todos os clientes, todos os veículos... Na equipe, né, na mídia tem 100 e poucas pessoas hoje na agência, então tem que lidar com tudo que acontece. Gente, então assim, a Vivi não vai atender o telefone, mas ela falou aqui com a gente. Eu peço desculpas. Eu adorei o nosso papo. Obrigada, Vivi. Obrigada pelo convite. Essa foi a minha conversa com a Vivi Maurman, do Grupo Dentsu, vice-presidente de mídia. E eu volto depois com mais entrevistas da nossa cobertura aqui do Maximídia 2025. Até mais.